Otep família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aí, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal, somos um pouco mais de 1.490, impressionante, vocês são espetaculares. Inscritas e inscritos nesse canal, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, estamos na Semana da Consciência Negra, como vocês sabem, né? Amanhã, efetivamente, é o dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, mas também dia de Dandara, dia de pretas e pretos, dia de africanas e africanos aqui no Brasil. Nós que somos povo que construiu esse território a duríssimas penas, nós que construímos de uma maneira muito relevante este território em todos os seus aspectos, culturalmente, politicamente, socialmente, economicamente falando. Nós que somos a maioria desse território, né, pretas e pretos, nós temos muita pouca representatividade política. E aí, quando a gente fala em representatividade política, não é só na política partidária exatamente que nós estamos nos referindo aqui, não. A gente precisa se organizar politicamente, família. E quando eu falo em organizar politicamente, estou fazendo uso aqui das palavras do grande Stokely Carmichael. Já tivemos a oportunidade de mostrar a obra dele aqui, né? Stokely fala do poder preto ao pan-africanismo. Stokely Carmichael, ele diz que nós precisamos nos organizar. Nós pretos e pretos precisamos nos organizar. Stokely Carmichael, que é este sujeito aqui, chamado também de Kwame Ture. Foi o nome que ele adotou, né? Por nós sermos africanos na diáspora, ele adotou o nome de Kwame Ture. Stokely Carmichael, ele foi um grande organizador e também um grande mobilizador. Stokely Carmichael, basta dizer que ele é um dos fundadores, um dos membros fundadores do Partido dos Panteras Negras em Legítima Defesa. Por que eu estou falando isso, família? Porque nós pretos e pretos somos, por antropologia, nós somos xenofílicos. Nós não somos xenofóbicos, somos xenofílicos. Mas os Panteras Negras, no início da sua caminhada, os Panteras Negras procuraram evitar a presença de elementos brancos nas suas fileiras. Isso foi importante, família. Por quê? Porque é um processo de organização que nós, pretas e pretos, precisamos ter entre nós. Nós precisamos mostrar a nossa capacidade de organização entre nós. Já tivemos aqui no Brasil a oportunidade de nos organizar de diversas formas. Nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda, a umbanda iniciadora, a umbanda iniciante, né, tradicional, a umbanda de Tata Tancredo, né, a umbanda original, antes dela começar a incorporar elementos do kardecismo, né, elementos do catolicismo, porque é importante a gente salientar desde sempre que foram os católicos, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, foram os católicos quem sincretizaram com as cosmovisões africanas. Como nós somos xenofílicos, nós permitimos que elementos de outras culturas penetrassem nas nossas representações das antropologias das sociedades africanas no que diz respeito à nossa cosmovisão. No candomblé, isso ficou um pouco mais por fora, não foi tão presente assim, não é tão presente assim elementos externos dentro do candomblé. E por que eu estou falando de umbanda e candomblé se eu estou falando de política? Porque a organização política também ela se manifesta dentro dos terreiros de umbanda e candomblé. Dentro dos tabernáculos, basta dizer que Martin Luther King Jr., por exemplo, ainda que seja um protestante, ele era um protestante, ele praticou organização política no interior das Black Church, lá nos Estados Unidos, durante o movimento pelos direitos civis lá. Basta dizer isso, né? Então, quando a gente está falando de política, a gente não está falando necessariamente de política partidária. A gente está falando de organização política. A família é uma organização política. Os coletivos pan-africanos que nós temos, vários por aí, são organizações políticas. O que acontece é que nós, durante muito tempo, permitimos que elementos não negros estivessem presentes nas nossas fileiras. Do ponto de vista histórico, nós poucas vezes tivemos a oportunidade, poucas vezes na contemporaneidade que eu estou dizendo, né, de nos organizar apenas entre nós. Tivemos os quilombos, logicamente, né, que não poderia ser de outra forma, só tinha pessoas pretas ali. Majoritariamente, né? Na maior parte do tempo, os quilombos são compostos por pessoas negras. Ainda que o mais relevante deles, o Palmares,
também tivesse elementos brancos ali, né? Os indígenas são tão negros quanto nós, basta dizer que são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui, como já falamos aqui anteriormente. Mas esse vídeo aqui é para a gente falar um pouco da fundamental importância de nós nos organizarmos apenas entre nós. Porque o grande Malcolm X, ele já disse que os negros, eles sentem uma dificuldade de se organizar entre eles, entre nós negros sentimos um pouco de dificuldade de nos organizar quando temos elementos brancos entre nós. A gente fica mais tímido, a gente fica mais contido, porque historicamente nós fomos ensinados, e isso está dentro da nossa psique, infelizmente, porque o racismo ele atua na psique do negro, como explica o grande Frantz Fanon, a gente acaba enxergando no elemento branco o líder natural de uma organização que tenha pessoas predominantemente pretas. Basta dizer, por exemplo, olhar para as escolas de samba. Basta olhar para as escolas de samba. Basta olhar para muitos terreiros de candomblé hoje, que tem pessoas brancas dirigindo o terreiro de candomblé. Ah, Jorge, você é contra a pessoa. Não se trata disso aqui, família. Não se trata disso aqui. Se trata de nós termos a capacidade, a compreensão, a consciência de enxergarmos entre nós os nossos próprios líderes. Como foi feito desde a mais remota antiguidade. Quando foram nascidas, construídas, organizadas as primeiras civilizações da história da humanidade. Só tinha pessoas negras ali. No Egito, em Kush, em Harappa, Mohenjo-Daro, Charrudaro, entre os sumérios, caldeus, elamitas, só tinha pessoas negras ali. No continente africano, na costa oeste, Gana, Mali, Songhai, só tinha pessoas negras ali, organizando aquelas sociedades. As famílias negras são sociedades baseadas em família, né? Como as sociedades africanas sempre foram. Não por acaso eram sociedades comunalistas, como explica o grande Abdias do Nascimento na obra dele, O Quilombismo. Comunalistas. Não por acaso o papel da mulher nessas sociedades comunalistas, ele era fundamental. Fundamental. Então, esses aspectos culturais, eles são africanos. Eles não são europeus ou semitas, indo-europeus. Não são. E aí, enquanto africanos, nós precisamos nos voltar para as nossas contribuições, para a nossa ancestralidade, para a nossa forma de ver e fazer o mundo, para a nossa forma de nos localizar, de nos enxergar, de nos relacionar, enquanto pretos, enquanto africanas e africanos. E aí, eu sou muito fortemente adepto da ideia de uma organização exclusivamente preta, como tivemos recentemente aqui, a Frente Negra Brasileira, que foi fundamentalmente combatida por um homem chamado Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que foi presidente desse país durante um certo período de tempo, e, como homem branco que ele era, adepto do fascismo que ele foi, ele combateu uma organização exclusivamente preta. Por exemplo, né? É lógico que, no momento, se nós pensarmos em criar um partido político exclusivamente preto, não tenho dúvida, muita gente, inclusive preto, vai ficar contra nós. Por quê? Porque nós somos colonizados. Nós fomos educados, nós fomos convencidos pelos nossos algozes, pelos racistas, que nós somos incapazes de nos organizarmos por nós mesmos e que nós precisamos obrigatoriamente de algum elemento branco nas nossas fileiras políticas para que nós tenhamos alguém para nos conduzir. O que acontece é que esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. Ele tira de nós a nossa autonomia política. Ele tira de nós a nossa capacidade de pensarmos por nós mesmos. Recentemente tive um debate no Instagram com pessoas que claramente tentaram retirar dos pan-africanos uma série de pensadores e colocar em um campo ideológico alienígena, eurocêntrico, né? Muitas pessoas pensam que Frantz Fanon, Stockley Carmichael, que os Panteras Negras, né? E outros, né, como Agostinho Neto, Thomas Sankara, eram adeptos de visões alienígenas nascidas na Europa. Visões políticas, né? Pretensamente progressistas. Eu digo pretensamente progressistas porque não são antirracistas. E nem poderiam ser antirracistas porque pessoas que construíram visões alienígenas na Europa não estavam comprometidas com a luta antirracista como nós estamos. Essas pessoas estavam comprometidas com a luta com a questão de classe. Questão de classe. Mas como explica o grande Abdias do Nascimento, é o racismo que determina a sua classe. E como diz o grande Stockley Carmichael aqui nessa obra, a raça é uma classe em si mesma. Então, o Stockley Carmichael, que foi um grande organizador, como eu estava falando,
ele propõe muitas vezes que nós nos organizássemos. Como Malcolm X propõe muitas vezes que nós nos organizássemos. Não é por acaso que o Partido dos Panteras Negras tinha esse nome. Por quê? Porque era uma organização exclusivamente de pretos. E quando houve a possibilidade da tal coalizão arco-íris que ocorreu entre os Panteras Negras com outros grupos não negros, ocorreu uma aliança, né? Mas houve também a possibilidade de elementos negros quererem se infiltrar no Partido dos elementos brancos, perdão, quererem se infiltrar no Partido dos Panteras Negras, e esses elementos foram rechaçados imediatamente. Por quê? Porque os pretos precisam ter o entendimento profundo, a compreensão profunda da sua capacidade de se organizar por si mesmo. Precisa ter, deve ter, porque os brancos têm isso. Se vocês olharem para os partidos políticos, não importa o espectro ideológico, ele é predominantemente branco. Se vocês olharem para o PSOL, PT, PSTU, PCO, etc., de esquerda, né? De esquerda. Se vocês olharem para o PSD, PSDB, PL, etc., PMDB, Podemos, sei mais o que, Rede, direita, né? Ou extrema-direita, no caso do PL, predominantemente branco. Então cadê os pretos na sua organização política? Nesse caso, estou falando especificamente da política partidária, esse caso que eu acabei de citar agora, né? Então, os brancos, eles têm, por eles controlarem a narrativa política, por eles controlarem a narrativa epistemológica, histórica, por eles controlarem a mídia burguesa, eles têm uma organização política, porque tudo isso é política, família. Tudo isso é política. E nós, pretos e pretas, a gente fica sempre refém de ter uma pessoa branca lá nos conduzir nas nossas organizações. A gente precisa parar com isso, a gente precisa pensar por nós mesmos. Discutir entre nós mesmos. Discordar entre nós mesmos, porque a discordância é normal. Você tem discordância dentro da sua família, você tem discordância no seu casamento, no seu relacionamento, é normal. Da mesma forma que você tem concordância. E aí, fundamentalmente, em que sentido que essas concordâncias vão trabalhar? Vão trabalhar no sentido da superação do racismo, vão trabalhar no sentido da superação do racismo, inclusive como ele age na nossa psique, de nós compreendermos que nós somos os primeiros seres humanos a surgir na face da Terra, que nós fomos os responsáveis pelas primeiras civilizações da história da humanidade, porque tudo isso, família, parece que não, parece que está muito distante na história, mas não se enganem, isso faz parte da autoestima de qualquer povo. Basta dizer que os europeus o tempo todo estão evocando os seus antepassados, romanos e gregos, dizendo que eles construíram civilizações, eles construíram império, dominaram, fizeram, aconteceram. O tempo todo estão fazendo isso, o tempo todo estão fazendo isso. Nós africanos não, a gente não sabe, a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Porque a gente não sabe. A gente não sabe por quê? Porque nós fomos alijados dos nossos direitos constitucionais mais básicos. Uma Constituição que, diga-se de passagem, não acabou com a propriedade privada. E pretos não controlam a propriedade privada nesse território aqui particularmente. Não controlam a propriedade privada nenhuma. Lógico que não. Quem controla a propriedade privada aqui? Branco. Né? Então, a gente não foi educado a nos organizarmos politicamente, porque se a gente se organizar, aí ninguém mais, ninguém melhor do que nós para combater o racismo de fato. E aí a gente vai ver que brancos realmente estão do nosso lado. Porque você combater o racismo, família, não é só você fazer discursos, que é importantíssimo, não é só fazer vídeos como esse, que são relevantes, são importantes, são necessários. É para além disso, é você se organizar mesmo, é você educar a sua comunidade, é você mostrar obras de referência de pretas e pretos para as suas crianças, para os seus filhos, como eu faço com meus sobrinhos, por exemplo, né? Eu faço até com os sobrinhos da minha esposa, que não são necessariamente meus sobrinhos de sangue, né? Mas são meus sobrinhos. Eu falo para eles da questão racial. Por quê? Porque se nós não falarmos, ninguém mais vai falar, não tenho dúvida disso. Na escola, não se fala, na escola básica, na educação básica, não se fala. Não se fala, né? Eu estou absolutamente à vontade para falar isso porque eu tenho essa experiência de dar aula para crianças de 12, 13, 14 anos. Né? Eu digo criança porque eu estou com 52 na carcaça. Então, assim, adolescente, né? Então, você não tem essa história mostrada, mas você tem a história dos brancos mostrada toda hora. Toda hora. E aí dá a capacidade intelectual, a autoestima, a força, a impulsão para essas pessoas se organizarem e continuarem a controlar os nossos destinos. E a gente precisa de se emancipar. A gente deve se emancipar. Né? Não estou dizendo que a gente deve romper a amizade com pessoas brancas, não estou falando disso, não é disso que se trata aqui, pelo amor de Deus, não me entendo errado. Estou falando de organização política. Estou falando de organização política exclusivamente negra.
Se é para ter consciência negra, a consciência negra passa obrigatoriamente por organização política exclusivamente negra. E as pessoas brancas que porventura queiram participar, eu sei que tem pessoas que são negras que se relacionam com pessoas brancas, essas pessoas precisam entender que na hora da organização política, né, você precisa estar entre os seus. Em casa, se a pessoa se relaciona com uma pessoa branca, em casa, ela vai estar perto dessa pessoa branca. Ela vai estar. Porque a pessoa branca, por mais progressista que ela seja, comunista, marxista, leninista, anarquista e etc., a pessoa branca ela não sente na pele a questão racial. E aí, lugar de fala, lugar de experiência. Se a questão é essa, se esse termo lugar de fala está esvaziado, né? E se for esvaziado, com certeza não foi por pessoas pretas. E se foram pessoas pretas que contribuíram para o esvaziamento, essas pessoas pretas são colonizadas. E se são colonizadas, essas pessoas pretas precisam se descolonizar. A não ser que elas não queiram. E aí, é um direito que essas pessoas têm. Agora, essas pessoas pretas, colonizadas, que não querem se descolonizar, elas também não podem atrapalhar o nosso processo de organização política. E elas têm que ser retiradas deste lugar. Porque você tem pessoas que são pretas que trabalham para o inimigo racista. Lógico que tem. Como disse o grande professor Dr. Umar Johnson, a supremacia branca tem treinado pessoas pretas para defender a supremacia branca. Basta ver Fernando Holliday, basta ver o tal do Elião, basta ver outros por aí, negros, que defendem os racistas, defendem os seus algozes. Já tivemos a oportunidade de falar isso aqui no vídeo anterior, quando a gente falou da questão da tal da parditude. Então, a gente precisa, família, se organizar. Quando eu falo se organizar, a gente precisa criar grupos de estudo mesmo e propor soluções entre nós, conversar entre nós, porque tudo parte, em primeiro lugar, de adquirir conhecimento. Porque, como disse o grande Stockwell Carmichael, o revolucionário, antes de tudo, precisa estudar. É o que esse cara fez a vida dele toda. Estudou. Ah, Jorge, mas eu não tenho tempo. Tem. A gente tem tempo sim, família. Porque a gente tem muito tempo para ficar no Instagram, a gente tem muito tempo para ficar em podcast, assistindo, apenas ouvindo pessoas falarem. E as pessoas pensam que estão aprendendo assim. Sim, você pode estar aprendendo assim. Agora, quando você lê, você consolida a informação. Você aprende e não esquece nunca mais. Porque está registrado e você pode voltar aquele a hora que você quiser. Ah, mas no vídeo no YouTube você pode voltar no que você quiser. Família, sinceramente, vocês acham que as pessoas que controlam o sistema capitalista no mundo, que as pessoas que estão trabalhando incessantemente, diuturnamente para manter o racismo de pé, vocês acham que elas ficam na internet? Vocês acham mesmo que elas ficam na internet, assistindo YouTube, TikTok, Instagram? Vocês acham mesmo? Ou vocês acham que elas ficam reunidas entre elas, a portas fechadas, discutindo formas de continuar nos controlando? É óbvio que sim, que elas ficam a portas fechadas reunidas para traçar a estratégia de controle da nossa psique, da nossa mente, da psicologia do inconsciente. É lógico, que do contrário eles não conseguiriam nos controlar, é óbvio. Através de músicas ridículas, através de filmes ridículos, através de programações de TVs que são lixo, não reciclável, através de programinhas de rádio que são provincianos, que são lixo, através de notinhas aqui e ali nos portais de notícia, que fica falando de relacionamento de jogador preto com mulher branca, que sim, é necessário a gente discutir isso, sim, mas essa discussão tem que ser política, não uma discussão com base em fofoca, do tipo a tarde é nossa, tarde é sua, sei lá o nome do programa, por aí, como esses programas de fofoca que tem, que é lixo, família, é lixo. E em janeiro, daqui a 2 meses, mais ou menos, vai estar no ar aquele famigerado reality show, naquele mais famoso de canal de TV que vocês sabem de quem eu estou falando, que é outro lixo não reciclável que vai prender a audiência, a atenção da comunidade preta durante, sei lá, 3, 4 meses. Né? E aí vai ficar torcendo, ligando para lá. Eles vão colocar pessoas negras lá, logicamente, para você assistir, para você torcer, para você ligar. Enquanto isso, seus estudos estão onde? Sua organização política está onde? O que você está fazendo em prol da sua comunidade? Nada. Nada. Você não está fazendo nada. Você está dando dinheiro para os seus inimigos. Você está dando dinheiro para os seus algozes. Então, antes de tudo, a gente precisa se organizar, estudar, propor ações. Porque o trabalho
como explica o grande Stockley Carmichael, a organização é um contínuo e eterno processo. A organização é eterna. Mobilização é temporária. Amanhã, dia 20 de novembro, vão ter várias mobilizações Brasil afora. Aqui, particularmente no Rio de Janeiro, vão ter várias mobilizações. Não tenho dúvida disso. Eu provavelmente vou em algumas delas. Mas mais do que me mobilizar, é preciso nós nos organizarmos. Eu me organizo, eu sou uma pessoa organizada. Para eu fazer aqui vídeos para vocês, eu preciso pensar, preciso estudar, preciso analisar. Isso é organização, família. Né? Para eu dar um curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo, precisei me organizar. Eu dou esse curso desde 2021. Precisei me organizar. Lógico. Você precisa se organizar. E nós, pretos e pretos, precisamos criar organizações de pretos e pretas entre nós. Ainda que a gente discuta, debata, discorde, sem problema. Discordar faz parte do processo de construção de uma emancipação. Mas o que é fundamental é nós termos a consciência de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E deixar construir um legado sólido para os nossos descendentes que virão nos substituir. Né? Porque no final das contas, família, no final do dia, é nós por nós mesmos. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.